Conseguimos, Dona Maria do Carmo. Que honra. Pronto. Boa noite. Boa noite, querida amiga, a senhora já é da família, já. Porque toda vez que eu vou aí em Tamandaré, eu conheço Tamandaré desde 88, e quando o pessoal chega, eu vou contando. Então, em 88, eu conheci Tamandaré, e nos últimos, acho que 10 anos mais ou menos, eu já ouvia falar da senhora. E até que, enfim, conseguimos conversar finalmente. Gente, para quem não conhece a Dona Maria do Carmo, eu vou chamar de peça rara, tá? Mas é com muito carinho isso. Tá certo. E ela vai se apresentar aí para vocês, e o nosso bate-papo vai ser sobre uma bióloga ou sobre uma historiadora. De qualquer jeito, vocês vão ter a oportunidade de descobrir essas duas profissões e como vocês podem entrar nelas. Mas antes de qualquer coisa, Dona Maria do Carmo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aí à noite Tá, com a gente, para contar um pouco dessa experiência e dessa história. Então, seja muito bem-vinda. tá. Muito obrigada. Para mim é uma honra participar com você e com todos que vão estar presentes. E depois fica na rede, o pessoal fica olhando, depois que a gente começa a entender a dimensão desse negócio. Para a senhora ter ideia da dimensão desse negócio, a gente tem a Aline, que está na Itália, está assistindo a gente. Temos a Bruna, que está, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que também está assistindo a gente. Temos alguns colegas aqui em São Paulo que também estão acompanhando a gente. Ou seja, a gente, esse mundo da internet, que para mim é muito novo, para a senhora eu também acho que é uma coisa meio nova também, que Com nós estamos certeza. aprendendo a viver com ele, possibilita essas coisas, né, maravilhosas. É. Tá certo. É muita honra estar aqui com você hoje. Então vamos às perguntas, que pelo jeito a senhora ainda não está muito à vontade, mas diz que está um bate-papo, é uma conversa. Pensa assim, a senhora vai estar falando com pessoas que querem conhecer um pouquinho da senhora. Então a primeira pergunta, quem é a Maria do Carmo? Maria do Carmo, eu sempre me apresento como filha natural de Tamandaré. Então, para mim, isso daí é importantíssimo. E aqui eu vivi e sempre morei aqui em Tamandaré. Toda a minha vida profissional sempre foi aqui em Tamandaré. Sempre procurando, né, o melhor, né, para deixar para nossa cidade, para nosso município. E quem que é a Maria do Carmo como mãe, como filha, como profissional, como esposa, como amiga? Como que é essa Maria do Carmo? Como profissional, né, eu trabalhei 35 anos no IBAMA e a luta foi muito grande, né, e nessa parte do meio ambiente que eu me dediquei, mas também, ao mesmo tempo, olhando para a história de Tamandaré, né, porque é uma história riquíssima e devemos explorar cada vez mais. Né, mas agora que eu estou com mais tempo de trabalhar a história de Tamandaré. E como amiga, eu sempre procuro estar assim, a servir a meus amigos, né? E a gente sempre procura trabalhar com as pessoas que eu trabalho é com muita democracia e a gente, né, assim, me dá bem com todo mundo aqui em Tamandaré. Como, como filha, como que era a Maria do Carmo, para a gente entender o mundo que ela entrou. Pessoal, vocês viram que ela falou que aposentou no IBAMA, né? IBAMA todo mundo sabe o que significa. Então a gente vai entrar depois nessa história. Mas como filha, como que era a Maria do Carmo? Logo, desde criança, né, eu fiquei. Era muito ligada aqui a meus pais, né? Vivi muitos anos, 20 anos, na escola de pesca, uma repartição pública que tinha aqui em Tamandaré. E eu sempre fui muito ligada, assim, a meus pais, né? Não tenho mais nenhum deles, mas enquanto viveram, foi na minha companhia, e eu servindo e estando junto deles. Que legal. É, eu vou perguntar, como a senhora descobriu primeiro a profissão de bióloga? Como que despertou interesse para a senhora isso? Eu, desde criança, que eu tinha.
eu acho que já nasci com o espírito de pesquisadora, porque desde criança, né, eu olhava para esse oceano belíssimo, nossos manguezais, né, temos manguezais importantíssimos aqui em Tamandaré, mas também tinha a história de Tamandaré, né? Tinha a história, eu olhava esses monumentos, nosso patrimônio histórico, eu via que precisava de alguém estudar sobre eles. Então, mas eu escolhi a parte de meio ambiente, né? Fiquei como bióloga, estudei e fiz mestrado, doutorado nessa área de oceanografia biológica, mas a minha vida todinha sempre buscando informação. Comecei com 14 anos, então há 50 anos eu me dedico a pesquisar a nossa história, nossas raízes. Tá. Eu vou pedir para a senhora virar a câmera. Eu falei que tanto faz, poderia ser deitado, mas agora eu estou olhando a câmera. Aqui eu liguei o computador e as duas imagens ficam deitadas para quem assiste. Então, vamos acertar isso. Estou falando que esse negócio é novo para a gente. E o pessoal não acredita que nós já estamos, como é que fala? Experientes há mais tempo, né? Então isso aqui é novidade para a gente ainda. Assim, Carlos. Isso, agora ficou legal. Nós dois temos gente, nós dois, eu e a dona Maria do Carmo, esse mundo de tecnologia é novo para a gente, tá? Então vocês dão um curtinho para a gente aí, mas acompanha, compartilha, manda para os outros, assina o canal e aproveita e assina também aí o Historiando Tamandaré, que é uma coisa interessante para nós aprendermos. Mas, continuando o nosso bate-papo, dona Maria, do Carmo, uma outra pergunta. Eu ia perguntar do historiando ou da historiadora, mas ainda não. Vamos continuar na bióloga por enquanto. Sim. Quais foram as dificuldades para a senhora entrar neste mundo como profissional da biologia? Ou da bióloga, não bióloga? Como bióloga, é um campo assim, um pouco. Porque eu tive sorte que aqui em Tamandaré, quando eu terminei meu curso, né, foi inaugurado aqui um centro de pesquisa que representa o Nordeste todo. Então, eu fiquei trabalhando aqui, foi em 1984, e aqui eu procurei, né, me dedicar o máximo possível. Eu era responsável por um projeto que era o Nordeste todo, então eu viajei muito, fiz muitas pesquisas, né, sempre ligada a essa parte, tanto do mar como também dos estuários. E me especializei mais nos crustáceos, sobre os crustáceos. E com isso eu escrevi 130 trabalhos científicos, né, durante esses 35 anos, né, participei de muito congresso, muita coisa, mas continuo trabalhando com o meio ambiente, viu? Porque ainda continuo sempre publicando, porque o meio ambiente faz parte da minha vida. Olha que coisa interessante. Então, a senhora, como bióloga, conseguiu a proeza, que não é todos que têm esse prazer, de trabalhar na área que a senhora gostava, ainda conseguiu escrever 130 trabalhos científicos. Então, a senhora trabalhar na cidade que nasci. Trabalhar na cidade que nasci. Exatamente, é uma outra grande vitória, né? Qual foi a grande dificuldade para a senhora conseguir fazer isso? A maior dificuldade que a senhora enfrentou para conseguir encontrar esse caminho? Eu sempre decidi, né, ser bióloga. Então, no início, aqui, 3 anos depois de formada, é que foi inaugurado esse centro de pesquisa aqui em Tamandaré. Né? Enquanto isso, eu também não parei de estudar e tentando trabalhar em outras coisas enquanto terminava aqui esse centro de pesquisa. Mas foi difícil, né? Naquela época já era difícil, mas com perseverança tudo é mais fácil de alcançar, né? Porque problemas a gente enfrenta todo dia. Mas eu tenho sangue para ele, viu? Não sou de desistir. Então, aí já tem duas grandes lições, né, para a gente aprender. A primeira delas é perseverar, insistir naquilo que acredita e que gosta. Então, insistir no sonho. E a segunda é superar as limitações que nós temos, ou seja, continuar insistindo que uma hora as coisas vão acontecer.
E a senhora, apesar É. da dificuldade que teve, que para quem não conhece Tamandaré, Tamandaré é uma cidade onde não tem faculdade, então provavelmente a senhora precisou ir para Recife Ah, para não. estudar. Recife. Eu sempre estudei escola pública, até o doutorado que foi na Federal de Pernambuco. Eu nunca estudei, porque também meu pai vivia de um salário mínimo. E eu vi que nos estudos estava justamente a solução do meu destino. Então tá aí, o sonhar faz parte do processo, mas acreditar que pode realizar esse sonho, então é muito mais forte do que só sonhar, né? É, eu sempre acreditei. As coisas que eu imagino assim, que é importante, né, que eu consigo, porque no início tudo é difícil, mas se você tem perseverança, se você tem um ideal forte, a tendência é conseguir, né? Pode não conseguir, mas a tendência é conseguir. Ou seja, desistir não é uma opção para quem quer realizar o seu sonho, né? Nunca jamais. Outra grande. É, ainda como bióloga, como a senhora, qual o maior sonho que a senhora realizou dentro da profissão? Dentro da profissão, muitos sonhos, não é porque a gente se programa para tanta coisa, né? Estudar, descobrir. Por exemplo, você descobrir a vida de um animal a 500 metros de profundidade, a 300 metros, né? Animais que nunca tinham sido estudados. Então, cada resultado de um trabalho desse é algo muito importante na vida, né? de um biólogo. Então, foram muito, muita coisa boa que eu consegui, porque eu tive a chance, né? Aqui também tinha 2 navios de pesquisa e a gente teve muita oportunidade de trabalhar, né, o nosso meio ambiente. Caramba! Então, eu posso entender que trabalhar em um navio de pesquisa como profissional da área de biologia foi a realização de um sonho. Foi. Eu não embarcava, sabe, mas preparava tudo e esse material, quando era desembarcado, já estava no laboratório e fazia toda a pesquisa Toda a triagem, desse todo o material. material. Tudo, tudo, a parte biológica, de tudo. É. E foi aí que eu fui publicando os trabalhos. Então, a primeira coisa, o pessoal que está se formando em biologia não sabe o que vai fazer da vida, está aí um caminho Ah, fantástico. é. Porque a biologia, quando a gente está estudando, você não sabe em quem vai trabalhar, porque a biologia é um campo tão vasto, não é? Que não sabe se é com os vegetais, com os animais terrestres, com os marinhos. A gente não sabe, então tem que se preparar a natureza, do modo geral. E trabalhar com os animais marinhos é uma dificuldade, porque uma coisa é você trabalhar com um animal que vive num continente. Você fica olhando, vê o comportamento, vê de que se alimenta, tudo. E um animal que está a 100, 200 metros de profundidade, né, que agora está em Pernambuco, amanhã depois já está em Alagoas, essa migração toda, às vezes nasce do estuário, cresce no mar, volta para o estuário, é todo um ciclo de vida muito dinâmico. E para isso você tem que estudar muito sobre as correntes, sobre sedimentos, sobre salinidade, sobre tudo. Então é algo assim que é muita dedicação, né? Então o biólogo marinho é algo assim muito especial que eu entendo, que seja, né? Qual é a sua melhor lembrança desse processo? De todo É, esse processo, enquanto bióloga, qual a sua lembrança assim, que a senhora sente com mais prazer, por exemplo? eu quando comecei, na época, né, tinha a captura daquelas baleias mink na Paraíba, né, então eu comecei exatamente com as baleias, o estudo dos mamíferos aquáticos, a baleia mink, e ela é muito interessante porque a gente, quando ela desembarcava, que na época se capturava, né? Mas a gente, com cada exemplar desse, aí se determinava o sexo, aí via com quantos anos ela reproduziu pela primeira vez, com quantos anos ela foi capturada, isso através de uma cera que tem dentro do ouvido, que a gente chama de plug, e faz um tratamento, Nossa, e na lupa
você vê os anéis que tem dentro dessa cera, e aí você identifica quantos anos foi a primeira vez que ela fez o acasalamento, a primeira reprodução, e com quantos anos ela foi morta. Né? Então, isso daí era um estudo assim que eu entendi ser muito interessante, porque as baleias vêm da Antártida para reproduzir, né? O acasalamento é feito aqui no Nordeste, em águas mais quentes. E isso daí foi algo muito importante no meu início de carreira. Nossa, tudo isso só com a cera do ouvido? O plug se tira com muita delicadeza e depois faz um tratamento também com muita delicadeza, porque na cera, né, qualquer coisa quebra. Quebrou, aí tira alguns anéis daquele, que são marcas que tem na cera. Mas só que você tem que saber quais são os anéis verdadeiros, porque entre eles tem os falsos, e você não conta. Aí cada anel é um ano de vida. E os mamíferos aquáticos são assim. Nossa, que coisa fantástica. Tá aí. Essa, não sei para quem está assistindo a gente, mas para mim é completamente nova essa informação. Nunca tinha ouvido falar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir isso. Olha, e ainda tem gente que prefere assistir o Fantástico. Mas vamos em frente. Antes de eu mudar de assunto, eu vou voltar um pouco na Historiando Tamandaré, na parte da Maria do Carmo, historiadora. Como que surgiu essa paixão? Aí essa paixão veio desde a minha adolescência, porque não tinha nada escrito sobre Tamandaré, poucas coisas, e a gente não tinha conhecimento naquela época de nada. Então eu tinha um trauma muito grande, porque eu estudava a história do mundo todo, mas cadê a minha história? Não tinha nada escrito. Eu digo, não. Mas certa vez, eu conversando com um professor de história, ele disse, aí vai ser, a prova vai ser sobre o rio Eufrates, Tigre, Nilo. Aí eu cheguei perto dele, professor, eu quero saber sobre o rio Mamucabas, Rio Formoso, né? Então, são nossos rios. Aí ele disse, não tem nada escrito. Aí, na ocasião, eu disse a ele, mas um dia vai ter. Né? Então, aí eu comecei a despertar. Também eu fiquei aqui, porque os professores, como não tinha nada, o Forte de Tamandaré, na época, né? Porque na época, eu nasci em 56, né? Ainda toda aquela época tudo era atrasado demais, ninguém tinha informação de nada. Então, naquela época, aí eu tinha uma admiração imensa pelo Forte de Tamandaré. E quando eu perguntava aos meus professores, aí eles diziam, porque aí teve a Guerra dos Holandeses, esses canhões, aí atirou dos navios holandeses, tal, não sei o quê. Quando eu cresci mais um pouco, eu fui ler certa vez alguma coisa e disse, o Forte de Tamandaré começou a ser construído depois da expulsão dos holandeses. Aí eu disse, não, eu fui enganada também, né? Então, era a história que se sabia aqui. Aí eu disse, não, eu vou estudar a verdadeira história de Tamandaré. E aí, com 14 anos, né, eu comecei a conversar com aquelas pessoas muito antigas daqui, né, aqueles pescadores antigos. Aí. Ou seja, com 14 anos a senhora já tinha esse senso crítico de... Só aprender. Porque não tinha nada. Aí a gente conversava com os amigos, vizinhos, aí sobre determinado assunto. Aí eu dizia, eu acho que foi assim. Não, dizia... Aí eu comecei a conversar com essas pessoas antigas. Aí eles me disseram, não, mas meu bisavô falou sobre Tamandaré, dizendo tal coisa sobre tal tema. Aí aquilo eu achava muito interessante, sabe? Agora meu pai já alcançou outra época, aí disse que já viu isso, aquilo. Aí quando eu chegava em casa, sempre eu escrevia. Eu começava a escrever, muita coisa eu guardei carinhosamente da memória. Então aí eu comecei a ver que a história de Tamandaré é belíssima. Talvez seja a história mais rica do Litoral Sul. Aí eu... Nesses 50 anos, comecei a colecionar histórias. E agora eu estou com tempo, né, para poder... Aí foi quando eu pensei no Historiando Tamandaré. Bom, a parte difícil desse Historiando Tamandaré, pelo que eu estou vendo a senhora falar, é que no começo da década de 70, a senhora com 14 anos começou a buscar pessoas que viveram um tempo atrás, pescadores. Conversava...
As pessoas daqui de Tamandaré, porque antigamente as pessoas eram muito assim de se encontrar nas calçadas, de conversar. Meus pais tinham muito os compadres, amigos, né? E aí eles também gostavam muito de saber sobre as coisas de Tamandaré, aquela parte antiga, porque eles vieram, nascer aqui, eles vieram 4 anos antes de morar aqui em Tamandaré, que eles eram de Barreiros, o município vizinho. E aí eu escutava também aquelas histórias, eu também perguntava. E a gente, assim, eu fui guardando o que eu aprendi sobre Tamandaré. Né? E outras coisas também eu vivenciei, né? Porque tudo aqui em Tamandaré eu tenho participado ativamente de conhecer, né? As coisas, os fatos, o que acontece aqui. Então, a grande dificuldade nesse momento da Maria do Carmo historiadora é ter fonte de consulta. Como ela não tinha fonte de consulta, ela começou a ser essa fonte de consulta. A Maria do Através do Carmo, então, povo. deixa de ser a curiosa com 14 anos e passa a ser a referência na consulta do material para contar a história de Tamandaré. É isso? Pronto. Eu conversava, mas muita gente nem sabia que eu também escrevia quando chegava em casa, não é? Porque eu cada vez mais. Aí eu começava, me dizia um assunto. Aí aquele assunto eu tinha dúvida sobre a continuação dele. Aí eu buscava. Então, com isso, eu fui buscando cada vez mais. Mas eu tinha que continuar meus estudos, né? Depois veio meu trabalho, que foi muito. Mas eu sempre buscando informação sobre Tamandaré, sabe? Então, eu tenho um acervo muito grande assim. Agora, é o problema que eu costumo dizer que só eu que entendo do material que eu tenho. Porque eu conversava com a pessoa, aí 3 anos depois, ou 4, eu conversava com outra, aí me dizia sobre aquele mesmo assunto, me dava mais detalhes. Mas só que o caderno que eu escrevia já era outro, né? Aquele outro já estava preenchido. Então, quando eu vou escrever um tema, eu tenho que buscar em todo esse material que eu escrevi, aquele tema, porque está assim misturado, não é coisa que esteja tudo pronto. Eu estou aprontando agora, né? E o resultado vai ser o livro. Ah, não tem nada, não tem livro ainda de Tamandaré. Tem um livro que eu lancei no ano de 2000, mas esse livro foi exatamente no ano também que eu estava terminando o doutorado. Aí o pessoal pedia tanto informação para trabalhar e sair da escola e tudo, nas escolas. Aí eu fiz tipo um resumo. Né? Ele tem na faixa de 115 páginas. Mas esse agora que eu estou escrevendo, ele agora vem completo. Né? Vem tudo que está na minha memória, o que eu tenho escrito. Eu vou trabalhar todo esse material e estou vendo se daqui para o final do ano eu concluo. Mas é coisa demais, viu? Olha, eu dando É muita palpite. coisa. Vai ser uma história de uma menina curiosa, de 14 anos, na linha da Maria José do Pré, né? Para quem foi alfabetizado como nós pelas cartilhas dos Caminhos Suaves da Vida, a Ilha Perdida, por exemplo, vai ser um caminho, vai ser uma coisa desse jeito, contando uma história de uma menina, ou vai ser um documentário com fatos históricos? A senhora já tem ideia como que vai colocar isso? Vai ser fatos históricos. Cada capítulo, sabe? Cada capítulo eu vou tratar sobre um tema específico, assim. Sabe? Aí tem a parte aqui do forte. Então, quando eu falo sobre o forte, aí eu vou falar, cada capítulo vai ser, né, uma batalha, os eventos que tiveram dentro do forte, sabe? Aí, outro, quando eu for para, hoje como dia é o CEPINE, o ICMBio, né, que começou em 1900, que foi um hospital lazareto, que os navios que vinham da Europa paravam aqui, né, aquelas pessoas com aquelas doenças contagiosas ficavam aqui para se tratar, ir para Recife, era o único que tinha por aqui, não é? Aí, para seguir para Recife, ou Paraíba, ou Rio Grande do Norte, assim, mas tinha que parar aqui, tinha esse hospital lazareto, né? Então, isso aí é uma história belíssima desse hospital lazareto. Ele funcionou até 1915, né? Depois veio um colégio agrícola para alunos, né, alunos assim, porque as crianças antigamente, né, era muito. O governo colocou as crianças até 12 anos.
Aí tinha aqui ensinamento agrícola e tudo. Depois veio a escola de pesca. Então, tudo de um lugar só tem várias histórias. E depois tem a história do próprio povo de Tamandaré, né, que começou com uma vila de pescadores. Então, é uma história assim, é muita coisa, muito assunto. Uma diversidade imensa. Nossa, que história bacana. Ó, gente, eu já dei, as pessoas que conhecem a Dona Maria do Carmo, que estão aí do lado dela, então ela vai escrever um livro histórico, mas já tem um livro para ser escrito aí sobre a vida da Dona Maria do Carmo. Dá para Vai colocar ser o uma ilha próximo? perdida aí. Não sei quem É, teve a oportunidade de ler, se não leram isso aí ainda, é uma história bem bacana de duas crianças que descobrem uma ilha perdida. E para quem não conhece Tamandaré, está aí o convite para conhecer Tamandaré. Ela falou da Zona Sul, talvez o pessoal não entenda. Se pegarmos Recife como referência, Tamandaré é o sul, já é divisa de Alagoas, quase. Litoral Sul. Então, Perto de Alagoas. Fica mais ou menos exatamente. uns 40 quilômetros, né, da divisa para Exatamente. Alagoas. É do lado de Maragogi, então, para quem está fora do país É. ou para quem está fora do estado de Pernambuco, se olharem o mapa, vai ver Alagoas, Maragogi e vai ver Tamandaré. Então, é uma coisa bem interessante, é uma coisa bem bacana. Mas eu tenho uma outra pergunta da Maria do Carmo. A senhora me contando tudo isso, eu fico vendo um monte de cenas, né? A Fernanda está falando que a senhora é um grande exemplo. Aí, ó, a Fernanda Marisa. Também acho, Fernanda. Ah, Qual a sua melhor lembrança desse processo do historiando Tamandaré? o historiando, né? Eu entendi que ia demorar um pouco a escrever esse livro e deveria mostrar logo algumas coisas. Então, no historiando sai geralmente resumos do que vai sair no livro. Então, eu entendi que Tamandaré, né, tem uma história tão linda, tão rica, que para você começar a amar um lugar, você tem que entender, você tem que conhecer aquele lugar. Então, eu me senti na responsabilidade, né, de adiantar isso aí no Historiando Tamandaré, que as pessoas começassem a entender como o Tamandaré tem história, né? E aí, entendendo a história de Tamandaré, você vai ficar encantado, você vai amar mais ainda. Né? E também despertar, que eu acredito muito nos jovens, né? Ainda essa semana teve uma formação dos professores de história aqui de Tamandaré, do município, e através disso aí, né, eu fui convidada para também participar, e a luta é despertar nos jovens que estudem a história que existe nos livros didáticos, mas que ali também, né, precisa ter espaço para a nossa história, porque você vai conhecer a história do mundo, dos outros, e a nossa. E Tamandaré tem uma ligação muito grande, com muitos fatos, que é ligada a coisas importantes do Brasil, de Pernambuco, os fatos históricos que começaram aqui, sabe? Então, para você ter uma ideia, na época dos holandeses, para começar a luta em 1645 contra os holandeses, tudo foi mais ou menos, começou aqui em Tamandaré, onde 2.000 soldados vieram de Salvador, que na época era a capital do Brasil, e desembarcou em Tamandaré, né? E ficou aqui. Aqui tinha um forte chamado Forte de Santa Cruz. Né? Outra coisa importante aqui de Tamandaré é que depois de décadas de estudo, eu consegui descobrir o nosso Marco Zero. Onde foi esse Forte de Santa Cruz? Porque foi a primeira construção de Tamandaré. Foi onde começou a nossa história, a vida da nossa cidade. Então, nós temos um Marco Zero. Né? Já virou até, já tem a lei, tudo oficializado, porque cidade quase nenhuma aqui no interior, aqui de Pernambuco, tem seu Marco Zero, porque é difícil de encontrar onde começou a sua história, realmente aquele ponto, não é? Mas, depois de décadas de estudo, chegamos lá. Inclusive roubaram a placa, né? Mas isso é uma outra Foi. história. Já ganhamos outra. Ainda bem que dessa vez, então, em vez de parafusar, pessoal, chumba a placa aí para ninguém levar. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde que fica esse Marco Zero? O Marco Zero, ele fica do lado esquerdo
do Forte de Tamandaré, entre o Forte de Tamandaré e a escola Almirante Tamandaré. Agora, sendo que da Avenida Leopoldo Luiz para lá, eu acho que dá uns 50 metros, assim, ou sei, no máximo. É. Mas Então, a tendência é a gente fazer o Marco Zero um dos pontos turísticos importantes de Tamandaré. A luta é essa, porque algo importantíssimo do nosso patrimônio histórico, né? É o nosso Marco Zero. então, a Secretaria de Turismo tá aí uma coisa importante, né? E quando a gente descobre esses pequenos detalhes, já tem o Forte Tamandaré, que foi reformado, é um ponto turístico importante hoje em Tamandaré. O Marco Zero é uma coisa importante também para a cidade, inclusive como fonte turística, né? Como fonte turística, porque isso aí vai ser, né? E outra coisa, tudo começou lá, e vai ser, e o Marco Zero é o quilômetro zero para poder marcar qualquer distância para qualquer ponto desse planeta, né? Aí você vê, antes diziam, de Tamandaré a Recife são 120 quilômetros, 130, 115. Hoje, do Marco Zero de Tamandaré ao Marco Zero de Recife, dá 105 quilômetros. Então, tudo já está catalogado lá do IBGE, já está tudo oficializado, tudo certo. Porque para fazer todo esse projeto dessa marcação foi necessário verificar com 6 satélites ao mesmo tempo, né, fazer todo um processo para poder ser aprovado tudo no IBGE, né, para poder ter essa Então, localização exata. eu já posso considerar isso, então, como o sonho, a realização profissional como historiadora, a identificação e o reconhecimento do Marco Zero já é uma realização pessoal, né? Essa, eu acho que para o historiando foi a maior. Também, é uma coisa bem interessante, bem bacana de se ver, de se observar. E é interessante como conversar com a senhora, dá para perceber tantas coisas importantes que aconteceram, né? Dentro da biologia, na década de 70, despertar uma curiosidade que vai levar à identificação de histórias do povo de Tamandaré, consolidar isso dentro do historiando. Pessoal, a gente está falando de historiando Tamandaré, mas significa o seguinte: colocar toda essa informação em um lugar que é o Instagram lá, que vocês estão acompanhando, está lá toda a informação, então tem um monte de curiosidade. Fora essas curiosidades, tem esses reconhecimentos científicos através do IBGE, né? Porque quando a gente fala, é o Marco Zero, mas como que aconteceu isso? Tem todo um trabalho por trás desse processo para ter esse reconhecimento. Muito trabalho até chegar a oficializar isso aí, muito trabalho. São várias etapas, cada uma mais complicada do que a outra, mas se chegou. É a perseverança, né? É o sangue praeiro. Aí, de novo, a gente volta à história da bióloga, né? Insistindo, acreditando no sonho, perseverar, que vai encontrar pessoas no meio do caminho que vão te ajudar a realizar esse sonho. E aí eu faço uma outra pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta. A senhora quer falar mais alguma coisa antes da gente partir para um bate-bola? Outra coisa interessante, né, que também eu estou fazendo, é com relação aos hinos, né? Eu gosto muito de escrever hino. O hino oficial aqui de Tamandaré, eu sou autora desse hino oficial aqui de Tamandaré. Foi um concurso na época da emancipação, né, em 95. Aí teve esse concurso, 10 pessoas concorreram. Aí gostaram mais do meu. Então, a partir daí, eu comecei a escrever hinos. E esses hinos da escola, do nosso distrito, o hino do Forte, que é muito bonito. Aliás, todos os hinos que eu escrevo, lógico que eu acho bonito, né? É claro, né? Mas aí, a intenção é contar a história de Tamandaré através de livro, mas também cantar
a história de Tamandaré, porque cada hino desse conta um pedacinho da história de Tamandaré. Aí eu também estou nesse processo aí de tentar. Eu estou tentando achar o hino de Tamandaré aqui para poder ouvir, porque eu acho que a senhora não vai cantar para a gente, vai? Não. A senhora vai cantar para a gente um pouquinho? Não, veja aí se encontra. Senão vai ficar somente eu e você aqui. Não, Se ouvir minha voz. achei, não, achei. Imagina que eu ia perder essa oportunidade. Cadê? Tá aqui. É este? Tá dando para ouvir? Tá. É esse mesmo. É. História para sempre viverá. Teu povo unido e forte, nas batalhas defendeu seu povão. Nossa, que lindo. É bonito, hein? É esse hino. Pena que a gente perdeu essa coisa, né? Na época chamada de educação moral e cívica, que hoje a sociologia colocou, mas não resgata isso. E resgatar a memória das coisas que nós temos é importante. Ainda falta esse resgate. Será que as crianças de Tamandaré conhecem esse hino hoje? Esse hino, sempre em alguns eventos, eles cantam, né? E as escolas também procuram cantar assim. Eles, de um modo geral, eles sabem o hino, sabe? A próxima vez que eu for aí, eu vou tirar essa prova dos 9, hein? Ah, tá certo. Eu não sei se eles sabem quem escreveu, mas eles sempre, porque tem 7 de setembro, eles cantam tudinho, né? Mas eu creio que sim. Agora, algo importante também aqui em Tamandaré, né, que aproveitando a oportunidade, porque muitas pessoas pensam, né, que foi o almirante Tamandaré que deu o nome a Tamandaré. E não foi, é o inverso. Aí por isso que em todas as oportunidades eu tenho que aproveitar e esclarecer isso, não é? Porque o almirante Tamandaré esteve aqui no dia 13 de dezembro de 1859, com o imperador Dom Pedro II. Tamandaré, nesse dia, foi capital do Império, né? Estava aqui o imperador Dom Pedro II. E o almirante Tamandaré, que na época era vice-almirante, ele completou 52 anos aqui em Tamandaré nesse dia, né? E veio exatamente buscar os restos mortais do irmão dele, morreu, né? Foi morto aqui na Confederação do Equador, em 1824. Então, há 35 anos, os restos mortais do irmão dele estavam aqui. Então, o imperador esteve aqui em Tamandaré, ele veio visitando outras cidades e concluiu aqui em Tamandaré, né? E aqui nessa ocasião ele também se encantou muito, né? O imperador viu que durante esses 35 anos os restos mortais estavam aqui guardados, gostou muito daqui tudo. Então, quando volta para o Rio de Janeiro, aí dá o primeiro título de nobreza ao almirante Tamandaré, que foi de barão, né? Então, quando deu, ele colocou o nome de Tamandaré, né? E depois o almirante Tamandaré gostou tanto que até deixou de ser chamado de Joaquim Marques Lisboa, porque aceitava mais ser chamado de almirante Tamandaré. Mas foi Tamandaré que deu o nome ao almirante. O Joséildo está falando, parabéns pelo belo trabalho prestado ao nosso município, mostrou que Tamandaré é rico em história, inclusive do Brasil. E está agradecendo. Inclusive porque esse livro está dando trabalho para escrever, exatamente por isso, porque um fato que aconteceu aqui em Tamandaré, por exemplo, a Confederação do Equador, né, que mais de 200 pessoas foram mortas lá no Forte de Tamandaré, quando quase 3.000 pessoas chegaram aqui com Joaquim Lima e Silva, que o pai do
do Duque de Caxias, que chegou aqui, inclusive o Duque de Caxias também está com esse pessoal, quase 3.000 pessoas contra umas 200 pessoas, então mataram todos que estavam dentro do forte, mas disso daí, eu não posso contar isso exclusivamente essa parte que aconteceu em Tamandaré. Eu tenho que contar tudo o que foi a Confederação do Equador, para as pessoas entenderem a importância de Tamandaré, exatamente dentro da história de Pernambuco, outras coisas que foi dentro da história do Brasil. E com isso, a gente mostra quanto Tamandaré, esse forte de Tamandaré, é importante. A Baía de Tamandaré, que era considerada um dos portos naturais mais importantes do Brasil, a Baía de Tamandaré, né? Então, é uma história muito, muito bonita, muito grande. E eu estou fazendo de tudo, né, para a história de Tamandaré ser a história mais bem contada do litoral sul de Pernambuco, porque eu tenho dedicado 50 anos da minha vida. Então, estou tentando chegar lá. Ah, vai chegar, com certeza, e vai chegar muito bem. Para entender a importância de Tamandaré, do forte de Tamandaré, é só a gente perceber que Duque de Caxias foi aí pessoalmente. Então, não é uma coisa, talvez, tão pequena, porque a gente olha o forte e vê o forte pequeno, né? Hoje, comparado a tudo que a gente vê pelo tamanho. Mas a importância dele, para ter o Duque de Caxias aí em pessoa, realmente mostra a importância do processo, né? Não, Tamandaré, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, esse Hospital Lazareto, que teve aqui em Tamandaré, que era. Quem veio aqui foi Oswaldo Cruz, veio aqui em Tamandaré. Então, isso daí mostra. Ele representava a maioria dos estados, ele atendia a maioria dos estados daqui do Nordeste, esse Hospital Lazareto, porque às vezes passava 30, 60 dias para atravessar o oceano, então aquelas pessoas já vinham muito doentes, né? E ficava aqui se tratando, né, para poder ir para o seu destino. Então os navios atracavam aqui na Baía de Tamandaré. É toda uma história, né? Isso daí eu tô... Tamandaré tem muita história. Parabéns. Para a gente começar a caminhar para o fim, eu vou fazer umas perguntas para a senhora fala o que a senhora pensa a respeito nesse bate-bola rapidinho, tá? O que significa Deus para a senhora? Deus significa tudo. Tem uma fé imensa. Família? Família, para mim, é algo muito importante. Eu valorizo demais minha família. Eu sou muito família, viu? Amigos? Amigos, eu adoro ter amigos. Né? E tenho o maior prazer de cada dia aumentar mais. Dia triste. O que é um dia triste na visão da senhora? O dia triste é um dia quando se perde alguém querido. Isso é um dia triste. Um dia feliz? Um dia feliz. São tantos dias. Quando se nasce um filho, quando nasce um sobrinho, quando conclui um curso, quando conquista algo que você planejou tanto. São muitos dias felizes. E o que faz a senhora acordar? A disposição de continuar a luta, de enfrentar a vida e conquistar algo que deixe de bem para a humanidade. Se a senhora fosse... Ou melhor, a senhora lembra de um livro que leu assim e falou, caramba, os meus amigos têm que ler esse livro também, as pessoas que eu gosto tinham que ler esse livro, têm que ler. Que livro que a senhora leu que acha que todo mundo deveria ler? É porque eu já li tanto livro, e eu só estou lendo mais livros assim ligados ultimamente à história, ou então foi muito ligado à biologia, sabe? Então, eu não sei nem dizer assim, tantos livros que eu já li. Não, um livro só que a senhora leu, gostou muito. Pode ser um livro de biologia para o pessoal que está entrando nesse mundo, porque o 30 e Foco tem esse objetivo. Mostrar para as pessoas como que as profissões trabalham, como que as pessoas que foram profissionais ou são profissionais da área desenvolvem as suas atividades. Por exemplo, semana passada eu conversei com o Coronel Tadeu, que é piloto de helicóptero,
e ele falou de um livro que ele gosta muito, que é O Pastor, que é justamente sobre um piloto de avião. Então, pode ser um livro também da área de biologia, não tem problema nenhum, mas que a senhora indicaria para a gente? Tem um livro de biologia de Barney que eu gosto demais de ler, sabe? E também tem essa parte de história, são os livros daqui, mais de daqui de Pernambuco, porque hoje a gente está lendo também tanto assim negócio de tese, dissertação, essas coisas, né? Eu estou muito dessa parte mais da nossa história. Mas tem os livros de muitos. Então, como que é o de biologia? É de quem? Isso é biologia, Barney. É só de biologia. Tá, Barnes, biologia. Então, o pessoal que está querendo entrar na profissão já tem uma referência de bibliografia para ler, para ver se gosta. Leu isso, gostou, pode meter a cara que vai se dar bem na profissão. Normalmente, eu peço para as pessoas darem um conselho, uma informação, uma indicação para quem quer entrar na profissão ou de bióloga ou de historiadora. Qual seria o conselho que a senhora daria para essas pessoas que querem entrar nesse mundo, nessa profissão? O conselho é primeiro você ver de perto se realmente como é aquela profissão. Porque, de repente, né, eu imaginava, né, de fazer inicialmente medicina. Mas depois, né, para depois fazer biologia. Porque aqui em Tamandaré era tão carente de tudo. Né? Eu também fiz licenciatura em biologia, porque na época era uma carência tão grande de professor aqui em Tamandaré. Hoje não existe mais isso, né? Já tem suficiente. Mas antigamente era uma carência tão grande. Eu também fiz licenciatura em biologia, fiz bacharelado em biologia por conta de aperfeiçoar, de saber um pouco melhor. Mas daí, aqui em Tamandaré, não tinha nem segundo grau, ou seja, nível médio não tinha. Então, eu passei 6 anos indo no ônibus para o município vizinho. Esse ônibus ia mais de 100 alunos, que era exatamente do nível médio, mas não tinha curso aqui em Tamandaré. Até que foi uma luta muito grande, conseguiu 2 salas de aulas, né? Na escola que tinha aqui, aí na época disseram, mas não tem espaço para um segundo grau, tem que construir. Aí, como eu trabalhava no CEPIN, né, lá no IBAMA, aí eu disse, não. Aí falei tudinho e a gente conseguiu 2 salas de aulas. E eu fui professora fundadora desse segundo grau aqui em Tamandaré. E a partir daí se construiu mais salas de aula, tudinho. E hoje, né, tem tranquilamente, há muitos anos que já tem. Mas no começo foi uma dificuldade assim muito grande. Então eu acho que tudo isso, não é, acarreta a gente buscar coisas melhores, e a educação ela sempre está na frente, é o carro-chefe, é a educação, porque tudo se resolve, né? E hoje Tamandaré é algo assim, tem investido muito na educação, porque antes os ônibus da prefeitura iam somente para Palmares, aí era só o curso de licenciatura, e hoje não, já tem à disposição, né, para ônibus da prefeitura hoje não, já há alguns anos, para Recife, então já tem uma variedade enorme de profissionais aqui em Tamandaré. Mas para a gente escolher uma profissão, você tem que primeiro entender que profissão é essa. Então, quando eu senti, né, que eu já tinha vontade de trabalhar com a parte de meio ambiente, mas aí eu fui alimentando cada vez mais e vendo, não tinha espaço naquela época, não tinha esse espaço de bióloga, hoje tem muito mais, né? Mas aí eu já imaginei que isso daí seria importantíssimo para Tamandaré ter uma filha bióloga. Legal. Parabéns, então o recado está dado, pessoal. Conheça a profissão, se integre, busque informação, esteja próximo do mundo acadêmico, que não tem como fazer isso de outra forma. E uma coisa que a senhora falou é verdade. Não existe juiz, presidente, qualquer outra profissão que não tenha passado pela mão do professor. Então, não tem como. Educação é, sem dúvida nenhuma, o ponto forte. Por isso que, e aí eu vou fazer a propaganda, autopropaganda, tem um curso que é o Programa de Gestão da Qualidade Educacional, no qual o foco é mostrar para os professores ferramentas de programação neurolinguística para ele aplicar em sala de aula.
E Ah, esse sim. curso eu disponibilizo para os professores, porque eu dei aula durante 15 anos no Estado e vi a dificuldade que é para o professor aprender a trabalhar a sala de aula, mas também depois que ele descobre como isso funciona, o mundo se transforma completamente, porque ele sempre tem prazer ao estar dentro de sala de aula. Eu sempre tive muita alegria, viu, de ser professora. Eu ensinei 36 anos. É. À E, noite, né? À noite eu ensinava. que legal, É, eu também, a maior parte do meu tempo foi dando aula à noite. Aí depois eu tive que é, escolher profissões, né? Aí eu fiquei no é. lugar onde eu poderia trabalhar como professor, mas sem perder, trabalhar com magistério, sem perder a profissão que eu estava. Mas gratidão pela atenção da senhora, obrigado por nos contar, nos deliciar essa noite com histórias muito bacanas. E espero que vocês tenham gostado da nossa companhia. Assinem aí os nossos canais aí, tanto no Historiando quanto no Caso Barreto Treinamento. Aqui comigo vocês vão ver a cada semana uma informação específica sobre uma outra profissão. Por outro lado, muito em breve também a gente vai ter aí uma coisa específica para quem tem problemas de depressão, ansiedade, medos, fobias, que também vai estar muito em breve aí no canal, só que isso aí na parte da manhã. Por enquanto é só, fiquem com Deus. Gratidão pela companhia, Dona Maria do Carmo. Espero que a Muito próxima vez que eu for em obrigada. Tamandaré a gente se encontre pessoalmente. Vamos sim. E eu vou lhe dar um presente. Um livro que eu escrevi, a biografia da minha mãe, que ela tem uma história de vida linda. Olha, Aí você vem buscar o seu presente. isso pode ter certeza. E quando chegar aí, vou entregar o meu presente para a senhora também. Já que Tá estamos certo. trocando o livro, vai ser o livro Escola um Bom Negócio. Tá certo. Combinado. Fiquem com Deus, obrigado e compartilhe aí, tá? Façam esse favor para a gente, tanto para conhecer mais Tamandaré, quanto conhecer Carlos Barreto Treinamento. Fiquem com Deus, ótima semana. Tchau. Ah.